E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor Elias Coutinho, é um prazer ter você aqui no nosso módulo, que hoje vai ser esse módulo vai ser sobre análise combinatória, né? Lembre sempre que você pode mais, lembre sempre que você é um aluno desenrolado e nós queremos que você faça parte desse projeto conosco, tá certo? Então hoje, né, o tema que nós iremos começar a abordar, como coloquei aqui, é o tema análise combinatória. Veja que é um tema recorrente, tanto na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, como também em provas de vestibulares e quem sabe aí na sua escola, no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano, tá certo? Então nós queremos trabalhar esse tema, primeiro por ser importante, segundo, porque ele é um pré-requisito para o tema probabilidade, que é um outro módulo que também será gravado para você, aluno desenrolado, tá? Então nós colocamos aqui de forma prática, simples, objetiva, porque é isso que você quer, algumas definições, alguns tópicos importantes sobre a análise combinatória. Perceba, a análise combinatória é o ramo da matemática que estuda os tipos de contagem. A minha ideia principal na análise combinatória é transformar contas grandes em contas pequenas. Elias, me diga aí um exemplo prático, certo? Da análise combinatória. Por exemplo, você tem uma cartela da Mega Sena, por exemplo, o sonho de todo mundo ganhar. Imagine que você tem essa cartela com 60 números, ok? Mas você ganha com 6. Eu quero saber quantas cartelas eu poderia marcar, o máximo de cartelas possíveis que eu poderia marcar. Então, eu utilizo o que nós chamamos de combinação simples, ok? Que nós iremos estudar mais para frente. Imagine que você quer saber a probabilidade de você ganhar também na Mega Sena. Isso requer um conhecimento sobre análise combinatória. Imagine que você tem, sei lá, 4 calças e 2 bermudas. De quantas formas você pode se vestir? Isso é análise combinatória. Princípio multiplicativo. Então, de várias formas, nós podemos utilizar a análise combinatória no nosso dia a dia. E é isso que eu quero passar para você. Se fôssemos fazer isso de forma braçal, daria muito trabalho. Mas você que é desenrolado, não. Você agora sabe como facilitar, como trabalhar de forma mais fácil, mais clara, tá certo? Esse tipo de questão, ok? Iremos abordar quais temas, Elias? Iremos abordar o fatorial de um número natural. É importantíssimo para que nós utilizemos depois a combinação e o arranjo. Iremos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Iremos falar sobre as permutações, que são chamadas simples e com repetição. Temos 2 tipos e tem que se ter muito cuidado. E iremos trabalhar também o que nós denominamos de arranjos e depois de combinação. Muito cuidado com esses 2 tópicos, porque geralmente os alunos confundem na hora da prova. Quando utilizar arranjo e quando utilizar combinação. Então eu vou dar uma dica para você. Lembra que o arranjo e a combinação têm formas parecidas, né? Fórmulas também parecidas. Então o que é que nós vamos trabalhar? Eu irei trabalhar com vocês esses 2 temas sem a utilização da fórmula. Por quê? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos que o aluno desenrolado, ele aprenda a raciocinar. Nós não queremos vomitar fórmulas para vocês. Você tem que aprender a raciocinar. Esse é o nosso desejo. Como falamos, o tema agora vai ser princípio fundamental da contagem, né? Também conhecido como PFC. Vamos entender aqui uma coisa. João possui 3 blusas e 2 calças, ok? Deixando bem claro, essas 3 blusas que nós iremos trabalhar e essas 2 calças também. Imagine que essa situação pode ocorrer com você, né? De quantos modos ele poderá se vestir utilizando esses 2 acessórios? Vamos compreender a seguinte ideia. Eu vou utilizar um negocinho chamado árvore das possibilidades. Em alguns livros, essa árvore também é chamada de árvore de diagrama. Isso varia de livro para livro. Acompanhe comigo o seguinte. Se ele tem 3 blusas, vamos chamar as blusas de B1, B2 e B3. Tá certo? Com a blusa 1, João pode utilizar a calça 1 ou a calça 2. Eu gosto de trabalhar como se fosse um formato de par ordenado.
né? Porque facilita a sua visão. Então veja, ele poderá utilizar a blusa 1 com a calça 1 e a blusa 1 ou a blusa 1 com a calça 2. Aqui eu tenho duas situações. Se ele estiver com a blusa 2, ele poderá utilizar a calça 1 ou a calça 2. O que vai me gerar B2, C1, blusa 2, calça 1, ou B2, C2, blusa 2, calça 2. Porém, se ele resolver utilizar a blusa 3, eu terei o quê? Teremos o quê, né? A blusa 3 poderá ser utilizada com a calça 1 ou a blusa 3 com a calça 2. Teremos um B3C1, B3C2. Então, de quantos modos ele poderá se vestir utilizando esses acessórios? Aqui eu tenho uma situação, 2, 3, 4, 5, 6 situações. Então, 6 possibilidades que João tem de se vestir utilizando blusas e calças. Vamos entender outra coisa. Essa árvore das possibilidades é para que você saiba quais são as possibilidades. Porém, na questão dificilmente vai vir perguntando quais são essas possibilidades. Imagine, João tem 20 blusas e, 10 calças. Para você fazer essa árvore daria muito trabalho. Em geral, as questões, elas irão pedir, a não ser que ela peça a árvore, para ver se você consegue montar essa árvore das possibilidades. Mas, em geral, o que ela vai pedir é a quantidade. E é isso que mais nos interessa aqui, a quantidade. Aí nós vamos fazer rapidamente aqui para você ter uma noção básica de como calcular e por que é chamado o princípio fundamental da contagem. Também chamado princípio multiplicativo. Esse total de possibilidades vai ser igual a quem? Vamos lá. Eu não tenho, João, né? Tem 3 blusas. Então você vai pegar essas 3 blusas, quantidade de blusas, e vai multiplicar pela quantidade de calças. Logo nós teremos 3 vezes 2. Assim o nosso total, ele será de 6. São 6 formas que João tem de se vestir utilizando esses acessórios. Se ele tivesse, como eu havia falado, 20 blusas e 10 calças, era só multiplicar 20 por 10, 200. Agora imagine o seguinte, você fazer a árvore das possibilidades, né? Com essas 200 possibilidades que nós temos, daria muito trabalho. Você que é desenrolado, você que é o nosso aluno, vai entender que é só fazer o produto. E produto significa multiplicação. Matou a questão. Coisa simples, fácil, básica, né? Então nós queremos que você entenda o conceito. Matemática é conceito. Entendeu a ideia, você consegue colocar em prática aquilo que o seu raciocínio, né? Aquilo que você raciocinou na questão. Tá certo? E vamos a mais um exemplo. Paulo deseja viajar de uma cidade A para uma cidade C, passando pela cidade B. Ó. Existem 4 estradas ligando as cidades A e B. E ainda 3 estradas ligando B e C. De quantos modos Paulo poderá fazer sua viagem, tá certo? Vamos entender o seguinte, aqui eu tenho a cidade A, aqui eu tenho a cidade B, aqui eu tenho a cidade C. Eu tenho 4 possibilidades de estrada de A para B, né? E 3 de B para C. De quantas formas Paulo poderá fazer essa viagem? Pelo princípio fundamental da contagem, você, aluno desenrolado, você que é desenrolado, vai lembrar o seguinte, eu não vou fazer a árvore das possibilidades, porque ele está perguntando o quê, ó? De quantos modos, né? Ele não está perguntando quais são esses modos. Se ele estivesse perguntando quais são, fazia aquele par ordenado que eu fiz no primeiro exemplo. 1 com X, 1 com Y, 1 com Z. 2 com X, 2 com Y, 2 e Z. 3 e X, 3 e Y, 3 e Z. E assim por diante, 4X, 4Y, 4 e Z. Se você perceber, o 1 ele vai ter 3 possibilidades, a estrada 1. O 2 mais 3, só aí já são 6. O 3 já vai ter mais 3, né? Ó? Então, 9. O 4 mais 3, o que totaliza 12. Para não precisar sair somando, se a quantidade for grande, o que você vai fazer? Esse nosso total de possibilidades vai ser 4
vezes 3. Ora, 4 vezes 3 vai me dar como resposta 12. Então, o nosso amigo Paulo, que é desenrolado, tem 12 possibilidades, 12 formas de fazer a sua viagem. Independente de como ele queira, que tem as 12 que já estão inclusas. Tá certo? Espero que você tenha compreendido, tá? Essa nossa primeira videoaula sobre análise combinatória. Novamente, quero colocar aqui que é um prazer ter você assistindo o nosso vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.